Agora sim, boa tarde, pessoal. Essa é uma live oficial para, em primeira mão, a gente lançar o nosso workshop O Salto. Eu falo nós porque é meu e da Karine Bayer, é uma idealização de um sonho meu e a Karine entrou comigo nessa. E agora, então, a gente está fazendo essa live para revelar exatamente como que vai. Vou dar uns minutinhos aqui enquanto a Karine entra. Liberado. Oi, Ká. Olá, Tudo muito boa bem? tarde, tudo Muito bem? boa tarde. Tudo ótimo. E contigo? Tô bem nessa São José chuvosa, tô ótima. Sim. Aqui eu vou te dizer que assim, ó, aqui tá aquele tempo meio nublado, assim, choveu, mas agora tá tranquilo, tá tranquilo. É isso mesmo. É bom que é elemento água, traz purificação, renovação, que é tudo que a gente vai falar aqui hoje, né? Exatamente. Inclusive, tenho uma amiga, né? Tenho vários amigos que moram na Itália e hoje é comemorado o Dia dos Pais na Itália, né? Justamente por Olha, ser dia de São José, que é considerado pai, né? isso, Jesus. é Oi, oi, isso oi, mesmo. Aline. Então, olha só, é realmente um momento muito especial, tanto para mim quanto para a Karine, né? É um sonho que a gente está concretizando agora. E o objetivo até de cair aqui de surpresa e começar aqui uma live, né, em plena primeira hora da tarde. É lógico, para falar um pouquinho mais sobre esse projeto, né, que tem ganhado muito alcance, que é o workshop O Salto. E o objetivo do salto é realmente que todo mundo que deseja um salto na sua vida, né, seja na vida pessoal, na vida profissional, que, né, entre nesse desafio com a gente, porque o objetivo realmente é expansão de consciência, é fazer assim, ó, é entender coisas que muitas vezes a gente não tem clareza. Porque quando a gente ganha clareza, tudo acontece, né? É Então, verdade. assim, se vocês que estão aqui assistindo ao vivo quiserem encaminhar para os amigos, para as amigas, para quem vocês acreditam que possa, né, ajudar, esse é o momento que a gente vai ter essa troca aqui, esse bate-papo, óbvio, né, para falar um pouquinho mais do salto, mas para falar também sobre alguns assuntos que a gente percebe que se repetem, né? Sim, é isso. Por onde Eita. começamos? Olha, cara, eu sei que assim, ó, tem tanta coisa para falar, para compartilhar aqui, mas Eu vou dar uma sugestão. Eu ontem vivi uma experiência num atendimento de uma mentorada que eu tive lá em São uhum, Paulo. uhum, E eu tive a experiência do atendimento com ela. Ela fez uma postagem na rede social dela depois do nosso trabalho. E eu uhum, falei assim, gente, eu tô tendo aqui a evidência prática uhum, do que realmente é a diferença da gente entender que posicionamento, que negócios é sobre realmente identidade. Então, se fizer perfeito. sentido, eu quero compartilhar um pouquinho desse caso prático para ser Nossa, uma introdução aqui da exposição desse nosso trabalho no dia 28 de março, do salto, como que ele pode realmente trazer transformação. Essa mentorada que beleza. eu atendi, ela é uma empresária, ela é mentora e ela trabalha Ui, especificamente opa, com pessoas, estamos em pé aí, né? Ela estamos trabalha em pé. especificamente com mulheres que estão com a sua vida financeira desorganizada, estão com Uhum, seus negócios, com seus projetos, com sua vida pessoal e organizacional uhum, financeiramente desordenada. E ela é uma mentora de finanças, mas ela não trabalha
a partir do dinheiro, mas ela trabalha no entendimento do que emocionalmente, do que pessoalmente pode estar acontecendo internamente dentro daquela cliente dela, que pode estar levando aquela desordem financeira. Então, ela costuma se dizer terapeuta de finanças também, né? Mentor e terapeuta financeiro. E tem tempo, ela já está comigo fazendo um trabalho já há algum tempo. Cada hora a gente vai numa camada mais profunda e ela desenvolveu muito o negócio dela a partir do trabalho pessoal. Mas sempre tinha um ponto que era um calo dela, que era a parte do marketing. Ela sempre dizia que ela não conseguia acertar no marketing da empresa dela. Ela já tinha trocado equipe e não adiantava. Ela já tinha trocado de estratégia e não adiantava. Ela sempre atraía os clientes para o negócio dela, que não necessariamente eram os clientes certos dela. E ela falava, cara, a minha narrativa está toda adequada. Eu estou literalmente tocando na dor ideal que eu preciso tocar. A minha equipe é maravilhosa. A gente está acertando muito no sentido de trazer leads qualificados, entre aspas. Uhum. Mas na hora que ela ia de verdade entender quem eram esses leads que ela estava atraindo, eram pessoas que não estavam dispostas a ir na profundidade do trabalho que ela tinha. Porque, volto a dizer, o trabalho dela era muito da parte emocional, da parte do desenvolvimento pessoal atrelado à desorganização financeira. Então, e ela também, por vezes, via que ela até conseguia atrair o lead que estava interessado no que ela queria, mas que ainda não tinha disposição financeira para pagar o valor do serviço dela. Então, ela sempre entendia, de uma certa forma, que era marketing. E ela vem do Rio até São Paulo para ser atendida, né, comigo. Quando a gente faz um trabalho presencial, porque o predominante é online. E ela no aeroporto chegou a comprar um livro sobre marketing, né? Eu falei, nossa, já tô toda para discutir com a Karine o que é sobre marketing. E assim começamos o nosso encontro ontem, falando sobre a dificuldade, que ela falou, cara, eu quero entender o que tem, o que eu não tô vendo, o que eu não tô enxergando, por que eu não tô acertando, a gente vem trabalhando tantas coisas. Por que sempre fica esse calo dentro do meu negócio? O meu faturamento tem mês que vai lá em cima, no mês seguinte eu perco tudo. É como se não tivesse feito nada no mês anterior. Não faz sentido essa instabilidade. Uma hora vai, outra hora cai tudo de novo. Depois vai, outra hora cai tudo de novo. E aí eu fazendo todo um trabalho de leitura de campo ali com ela e de aprofundando na história dela, eu fiz uma pergunta que a princípio pode parecer uma pergunta muito desconexa no mundo dos negócios, mas foi o ponto crucial do entendimento dela de que não se tratava de marketing. Eu fiz a seguinte pergunta para ela. Eu falei, fulana, o quanto você de verdade se sente apaixonada pelo que você faz? O quanto você realmente se identifica com exatamente a forma como você faz o seu trabalho? E a primeira pergunta foi, cara, eu amo o meu trabalho, eu gosto, o meu trabalho é trabalhar com dinheiro, com finanças, mas é muito engraçado, porque em 2021 eu tinha uma mentora espiritual que dizia que o dia que eu parar de falar de dinheiro, eu ia ficar milionária. E aí, nesse momento, ela entendeu, a gente foi aprofundando nisso, até o momento onde ela entendeu o seguinte: na verdade, eu não sou apaixonada por falar de dinheiro. Eu sou apaixonada por falar da transformação que eu gero nas pessoas, que faz com que elas alcancem a organização do dinheiro delas. Então, a gente começou a descobrir que, na verdade, o problema dela nunca foi marketing. O problema é que ela nunca se sentiu autorizada internamente a assumir que, de fato, ela trabalhava com desenvolvimento pessoal na área da prosperidade financeira. E que, portanto, tudo que ela falava que a única coisa que era pesada para ela fazer eram os vídeos. Ela falava, é pesado fazer conteúdo. Eu detesto fazer vídeo para o Reels,
pro feed, eu não gosto. Uhum. Mas quando eu estou numa call de vendas, onde eu falo para minha potencial cliente o que eu quero trabalhar, o que eu vou Uhum. fazer com ela, a cliente fala: Uau, mas você trabalha nisso tudo, mas eu não sabia que você trabalhava nisso tudo. E ela descobriu que o ouro dela, que era aquilo que ela mais fluía, que ela era apaixonada, que era destravar a vida bloqueada emocionalmente das pessoas, não aparecia na forma dela falar, não aparecia na forma dela executar o trabalho. Não era a primeira coisa que aparecia no conteúdo dela. O que aparecia era o dinheiro, mas nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre o desbloqueio emocional que ela fazia nas pessoas. Uhum. E Uhum. ela começou a entender o quanto de cliente que ela deixava na mesa por ela não ter clareza do que realmente ela falava. E aí ela entendeu um ponto, ela falou: eu que sempre achei que era sobre marketing, entendi que era eu que não estava tendo coragem de sair do armário. Nunca foi sobre marketing, sempre foi sobre identidade. E ela fez um post sobre Tá, isso, isso é onde ela falou. sensacional. Isso é sensacional porque é exatamente sobre isso. É sobre clareza. Quando a gente tem clareza do que a gente vende, quando a gente tem clareza de quem a gente é, não importa, não importa qualquer coisa, né? Tipo assim, ó, a gente vai ter os desafios? Vai, porque é normal, né? Todo mundo tem desafio. Mas quando a gente tem essa clareza, as pessoas se conectam, né? O cliente, que é o nosso cliente, ele se conecta com a gente. Porque eu sempre Uhum. falo que a rede social ela é um espelho, né? Então a gente só vai aproximar e a gente só vai se conectar com pessoas que são semelhantes a nós, né? Ou Sim. em essência, ou em valores. E isso é muito bonito, cara, de falar sobre o que você é apaixonada dentro do que você faz. Porque, assim, eu vejo, por exemplo, né? Posso citar inúmeros exemplos aqui, mas um que me veio à cabeça, né? De uma pessoa que me disse assim, que ela ama fazer, né? Esse tipo que é um hobby que ela tem. E ela ama fazer esse hobby, porque a profissão dela é outra. Mas Aham. aí, quando ela pensa que ela tem que fazer movimentos para transformar o hobby dela em a fonte de renda principal, ela, tipo, desestabiliza. Então, assim, ela acaba sendo uma pessoa. Tu vê que ela é uma pessoa insegura, tu vê que é uma pessoa triste, é uma pessoa que ela tá sempre, né, tipo, procurando validação externa, ela tá sempre procurando a validação dos outros, né? Que os outros falem, ai, não, nossa, isso aqui é lindo, isso aqui é legal, tipo assim, não, teu trabalho é muito bom. Então ela depende muito disso e ela acaba deixando a vida dela de lado do que ela realmente ama fazer. E Uhum. quantas pessoas hoje trabalham fazendo, né? Que é o que a gente fala, o que a gente vai falar muito no workshop O Salto, é pessoas que vivem abaixo do seu potencial. Mas afinal, daí, o que, que é pessoa que vive abaixo do seu potencial? É uma pessoa que faz alguma coisa, trabalha em algum lugar, né? Faz alguma coisa, até gosta do que faz, tipo, já tá acostumada. Na verdade, não é nem gostar, mas é uma questão de hábito, é uma questão de automático, né? De tu fazer aquilo. Porque, primeiro, te gera renda. Segundo, é o que tu sabe fazer, é o que tu acha que tu sabe fazer, né? Justamente porque tu não tem essa clareza do teu potencial. Uhum. E eu ouvi esses dias, e eu já li vários livros, e eu já ouvi também, inclusive eu ouvi esses dias num podcast, escutando, dirigindo, que é o que eu repito, acho que eu até de repente já comentei isso numa live, que Deus não coloca no nosso coração um desejo que a gente não pode cumprir, que a gente não pode executar, que a gente não pode, né, tirar do papel. Então, tudo é sobre realmente isso, né? A nossa missão aqui. Não é só aquela falácia, né, de é o propósito, qual é meu propósito? Não é tipo aquela coisa desse sentido, mas é de explorar o nosso potencial, porque quando a gente começa a explorar o nosso potencial, quando a gente tem clareza de quem a gente é, do que a gente faz, é que nem essa tua cliente. Tu pode ter certeza que talvez ela fez ali o vídeo completamente alinhado com quem ela verdadeiramente é. E Uhum. aí, quando ela entrega isso, muito mais pessoas se conectam, muito mais pessoas têm o desejo pelo trabalho da pessoa, né? Sim. Então, nossa, isso é fantástico, fantástico. Que E uma exemplo das coisas que nós maravilhoso. refletimos muito nesse nosso trabalho ontem é o quanto que esta incoerência interna que ela estava sustentando por ela
fazer um trabalho que é o que a gente entendeu. Não é que ela não era ela no que ela Uhum. fazia, mas é porque Sim, era ela só em 10%. Os sim. 90% dela ficava só para call de vendas ou para entrega da mentoria dela. Eu falei, Sim. e quantas pessoas você está deixando de receber como cliente Uhum. porque não sabem do que você fala, não sabem da Perfeito. profundidade do seu trabalho. Então, Perfeito. perceba que esta incoerência que ela estava mantendo dentro dela mesmo, que tinha tudo a ver com o universo emocional dela não se conhecer, dela Uhum. não entender até como que ela poderia explorar melhor os próprios potenciais Uhum. dela, do trabalho Uhum. dela. Então, toda Uhum. esta incoerência estava afetando o quê? A instabilidade do faturamento dela. E nesse ponto, Dai, é um pulo entre o empresário, né, o profissional entender que talvez o negócio não está indo bem porque ele não está alcançando uma estratégia ou porque ele está deixando de fazer alguma coisa técnica para atrair cliente. E o quanto que às vezes essa falsa percepção desanima a pessoa de estar ali Sim, e faz com que, consistentemente. e às vezes faz com que ela desista. Eu conheço Perfeito. inúmeras pessoas, cara, que acabam às vezes desistindo e falando assim, ai, mas não é pra mim. Ah, não é pra, não é, tipo assim, ah, eu tentei, mas não, a rede social não é pra mim. Ah, né, tipo, isso aí não é. Ah, meu negócio é trabalhar nos bastidores, enfim. E aí a gente vai vendo todas as crenças, né, que a gente vai carregando ao longo da nossa vida e que fazem com que a gente viva até é legal comentar sobre isso, que a gente viva no estado de sobrevivência. Que o estado de sobrevivência é aquele estado onde, assim, tu tá sobrevivendo. Tu tá Uhum. fazendo o que tu tem que fazer, né? Tu tá acordando todo dia, entregando ali o que tu precisa entregar, mas tu tá sobrevivendo, né? É a sobrevivência. Eu Perfeito. até fiz um story ontem falando sobre isso, né? Que quando a gente tá consciente, quando a gente entende que a gente precisa virar uma chavinha, muitas coisas mudam, só que até a gente entender, até a gente ter clareza, e o nosso objetivo, meu e da Karine, no workshop O Salto, é trazer essa clareza. Por isso que, né, esse grupo vai ser um grupo bem seleto, a gente não vai abrir muitas vagas. Inclusive, depois dessa live, a gente vai liberar no Instagram do Mais Negócios e Mais Vida, né, no link da bio, o link para inscrição. A gente vai liberar para quem está no grupo também. Para quem está no grupo lá vai estar. Acho que é para quem está no grupo, a gente vai liberar ali no link também. Agora eu fiquei até pensando aqui. Não, acho que é para todo mundo, né? Para Quem todo está mundo. acompanhando a gente no grupo do WhatsApp está tendo um Sim, baita benefício porque está recebendo sim. conteúdos extras com É isso mais aí. profundidades do que a gente coloca aqui. Exato. Mas a gente deixa aí aberto, mas o número é limitado de Isso aí. vagas. Então, é uma Inclusive questão. falando sobre isso, né, Cá? Eu liberei um conteúdo essa semana falando sobre esse processo de evolução, como que a gente sai da sobrevivência, né? Tá lá no grupo. Então, para Sim. quem não faz parte do grupo ainda, no link da bio do Mais Negócios e Mais Vida, tá lá o link do grupo. E aí, em breve, a gente vai colocar o link das inscrições, então, para o workshop O Salto. Sim. E eu penso também, Dai, uma coisa importante a gente dizer aqui para quem ainda está em dúvida se o workshop e o salto é um grande salto na vida dela. Eu Uhum, penso que é uma grande quebra de paradigmas desse conteúdo que a gente vai trabalhar nesse evento, porque ele desmistifica um pouco esse universo do mundo dos negócios, do empreendedorismo, do trabalho, como se fosse somente uma questão técnica. É muito uhum, importante a gente entender que nós somos seres humanos construindo negócios a serviço uhum. de pessoas, para o desenvolvimento de pessoas. Quando você constrói um Exato. produto, quando você constrói um serviço, você está servindo primariamente a sua vida com prosperidade Uhum. e com a tua utilidade estando a serviço na vida de alguém para algum desejo que essa outra pessoa tenha. Sim. Portanto, quando a gente fala de negócios, de entregar, de ser o profissional que você não é sobre fazer algo ou sobre ter alguma coisa, mas principalmente quem você se torna nesse processo de ser útil na vida de alguém.
Como quem você se torna também no seu processo de prosperar para você mesmo. Você é um ser humano, você não deixa de se carregar porque você tem Uhum. um negócio. Sim. Portanto, o negócio ele vai refletir quem você é como pessoa. O seu negócio vai refletir quem você é nas suas emoções, na sua mentalidade. E o que Uhum. você carrega dentro de você se espelha na eficiência do seu negócio, na prosperidade do seu negócio. Então, quando a gente trabalha com resultados, com faturamento, com posicionamento, com crescimento, com exponencialidade no seu trabalho profissional, é importante que você saiba, é você quem executa o trabalho. É você, então é sobre você. Não tem uma máquina executando o trabalho para Sim. você. Sim. Mesmo que você use, mas eu uso a inteligência artificial. Mas a inteligência artificial é um cocô se você não sabe dirigir ela, se você não sabe Exato. programar ela, se você não sabe pedir para ela, né? Então, e mesmo que você tenha a melhor inteligência artificial, se você não se sente merecedora, se você carrega travas emocionais que te bloqueiam inconscientemente no mais da sua vida, se você está em desequilíbrio sistêmico com dinâmicas ocultas, com dinâmicas invisíveis, com dinâmicas familiares, mentais ou emocionais que te prendem no menos, não tem inteligência artificial que vai te ajudar Vai te a ajudar. você fazer algo diferente do seu negócio. Exato. Portanto, não é Exato. sobre tecnologia, não é sobre marketing, não é sobre estratégia, mas é sobre você se tornar a pessoa que sustenta a exponencialidade, o crescimento que você quer. Se Uhum. você não é essa pessoa que sustenta essa exponencialidade, esquece, você pode ser o melhor reprodutor de técnicas, que o seu negócio não vai para frente, que você não vai prosperar. Então, esse workshop trabalha muito profundamente nessa transformação, nesse chacoalhar, nesse Uhum. entender. Meu querido, entenda o que você coloca no teu negócio, qual é a tua variável, qual é a Uhum. tua variável humana, qual é a tua variável emocional, qual é a tua variável mental, energética, espiritual, que vai influenciar drasticamente em como você vai crescer, de que forma você vai prosperar, como você pode exponencializar os seus resultados. E não somente um guru de técnicas que vai, faça isso que você vai ter esse resultado. Eu Sim. posso dizer, Sim. e acredito que você também, Dai, eu tenho inúmeros mentorados que também são empresários, que também são profissionais, que são potências de pessoas, mas porque estão travadas emocionalmente, travadas mentalmente, não conseguem nem sequer visualizar o quanto que o negócio delas pode prosperar e na potência que o negócio delas tem para crescer. Porque como elas se veem Exato. pequena, o negócio fica pequeno. Fica Como elas se pequeno. veem Exato. reduzidas, o negócio fica Exato. reduzido, Exato. né? Até inclusive me lembrou uma coisa, cara, que assim, ó, me veio um insight aqui, que eu vou compartilhar. Esses dias, né, eu tava conversando com, enfim, né, a minha mãe, eu contratei um serviço para minha mãe, e aí eu fui pagar esse profissional, e aí esse profissional me disse assim, tu pode pagar pra... Não, é até engraçado, assim, que eu vou compartilhar, mas eu vou compartilhar. Tu pode pagar eu comprei umas cortinas, e aí tu pode fazer o Pix direto pro pessoal das cortinas, porque daí eu não pago imposto. E aí eu disse, claro, tipo, eu vou fazer o Pix pra ele, vou fazer o Pix pro cara das cortinas, tá tudo certo, dá na mesma. Só que aí que tá, gente. E isso é uma coisa, assim, ó, muito emblemática, porque, assim, esse é o tipo de profissional que nunca vai crescer, que vai ficar na média, vai bater no teto e vai continuar ali. Justamente por quê? Porque ele se vê pequeno, ele não quer pagar imposto. Gente, hoje, óbvio, né? A gente mora no Brasil, tipo, é uma M pagar imposto porque a gente não tem retorno? Sim, é uma M. Só que hoje eu fico feliz de pagar imposto, porque se eu tô pagando imposto, é porque eu tô recebendo, né? É porque eu tô faturando. Né? Então, às vezes a gente precisa pensar com a mentalidade também do que a gente quer crescer. Tudo bem, eu posso falar, posso dar a minha experiência que quando eu abri o meu MEI, eu já tinha feito um faturamento e eu tinha muito medo, assim, eu vou abrir um MEI, vou ter que pagar imposto, vou ter que não sei o que, não, eu quero ficar assim.
Só que aí, gente, tipo, hoje eu ganho, sei lá, acho que 4 vezes mais do que eu ganhava. Mais, muito mais do que Nem eu é mais ganhava lá. MEI, né? Você já nem tá Não, eu mais nem fazendo sou, não, posição na nem linha. sou. Quando eu abri o MEI, no, acho que deu, sei lá, uns 20 dias, o pessoal do escritório entrou em contato comigo e disse assim: olha, Dai, o MEI não vai dar, a gente vai ter que abrir, né, a outra categoria, porque o MEI Simples já passou. nacional. Aham. Então, assim, quantos profissionais às vezes vivem nessa mentalidade de eu não vou pagar imposto, eu vou fazer assim, vou negociar aqui, vou fazer dessa forma. E aí a gente percebe que assim, tudo é a nossa mente, tudo é a nossa mentalidade, tudo é nosso desenvolvimento. Então, assim, não adianta a gente, por exemplo, ter o nosso negócio, ou às vezes o que acontece com a grande maioria das pessoas. Ai, Dai, mas é que assim, ó, hoje eu ganho bem, eu tô aqui bem e eu sou CLT, eu tenho meu salário, eu tenho, né, eu recebo ali. E eu, se eu tiver que abrir um negócio, eu vou ter que entender de negócio, eu vou ter que ter um escritório de contabilidade, eu vou ter que ter não sei o quê, eu vou ter que ter isso, vou ter que ter aquilo. E eu já fui essa pessoa. Por quê? Quando eu pensei em pedir demissão, o que me preocupava era o imposto de renda. Era como é que eu vou fazer o imposto de renda? Tipo, como é que eu vou justificar? Como é que eu vou pagar o INSS? Sei lá, na época eu pensava tanta baboseira. E hoje eu fico pensando, gente, como a gente tem crença, como a gente tem bloqueios, como a gente tem coisas na nossa vida que a gente não prospera. Não é porque a gente não quer, porque a gente não sabe, porque a gente não tem conhecimento, a gente não prospera porque a gente não tem consciência elevada e a gente não tem clareza do que a gente, da forma que a gente precisa pensar e de que forma que a gente precisa, eu digo assim, desenvolver as nossas relações, né, o nosso network, ou enfim, né, a forma que a gente Uhum. vai criar conteúdo na rede social, que tudo Uhum. agrega, né? Tudo Sim. comunica. Então, assim, cara, é muita coisa, né, para pensar, para parar e pensar e Não, dizer e assim, são coisas que ninguém consegue nem ter ideia, né? Por exemplo, dentro da filosofia sistêmica, essa questão dos impostos está correlacionada diretamente com a prosperidade. uhum, Pessoas que fazem sonegação de impostos, por exemplo, uhum, elas trazem um desequilíbrio sistêmico para a sua empresa absurdo. Porque, sim. e aí a pessoa pensa, mas da onde que você está embasando isso? Por que a filosofia sistêmica traz isso, né? Uhum. O Bert Hellinger, ele, claro, trazia dentro daquilo, mas eu, como uma estudante, né, da física quântica, consigo ver muito isso energeticamente também. Quando você sonega imposto, isso está baseado no medo que você tem do dinheiro faltar, ou Uhum. do medo de Tá na falta, né? você estar na falta. Então, em termos de energia, frequência e vibração, né? Já dizia Nikola Tesla, se você quer entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Frequência lúcida. Quando você dá jeitinhos no imposto, você está trazendo uma frequência vibracional de escassez para o seu negócio. Uhum. Então, às vezes, muitas empresas e muitos empresários, profissionais autônomos, que têm dificuldades com essas, têm travas com essas questões legais, Uhum. elas não sabem o quanto que elas estão também prejudicando o seu nível de faturamento. Esse é um tipo de Perfeito. conhecimento que só quem realmente Eu acho que negócios, não é travou só. um pouquinho, cara. Tá me Voltou. vendo? Tô vendo, tô Voltou? vendo, tô vendo. Esse é um tipo de conteúdo que só realmente quem está disposto a quebrar o paradigma do véu só da técnica do marketing estratégia, mas que está disposto a querer mergulhar mais profundamente no universo da prosperidade, da expansão do crescimento, é só quem está disposto a olhar para isso que vai acessar esses entendimentos que, para mim, são fundamentais para quem quer realmente fazer diferença no seu negócio. Né? Exato. Então, é uma mentalidade de prosperidade, é uma mentalidade de abundância, de bonança. Tá? Então, Exato. são pequenos ajustes. E eu que já tive a oportunidade de mentorar muitos empresários, eu falo, como que é a tua relação Sim, com isso? E sim. eles sempre trazem ali os jeitinhos. Eu falei, Sim, olha, isso é legal, né, cara, a gente comentar, porque são pessoas que são muito grandes no digital e que assim, que tinham uma mentalidade no início que eu posso dizer que eu também, né, cara, porque eu fiz o trabalho contigo e assim, é nítido, né? Eu tinha muitos bloqueios, muitas crenças. Então, assim, é isso que eu falo. E assim, o workshop e o salto.
é uma oportunidade que tu tem de olhar para todos esses bloqueios que tu tem na tua vida, seja nos relacionamentos, seja na tua vida profissional, seja até mesmo relacionamento com pai e mãe, porque isso também é a questão assim que, meu Deus do céu, né? Era o meu É a tendão de base da Aquiles. formação da personalidade. As suas Exato. questões mentais e emocionais estão baseadas na persona que você construiu, Exato, né? exato. E assim, eu sou 50% meu pai e 50% minha mãe. Então, assim, por mais que eu não tivesse tido o contato com o meu pai na minha infância, eu sou 50% dele. Então, eu preciso honrar de onde eu vim. E na minha cabeça, eu tinha sido rejeitada e essa rejeição era a rejeição que eu tinha em relação a tudo, né? Em todos os tipos de relacionamento que eu, né, já tive. Então, é muito legal, assim, eu olhar para trás hoje e se alguém me perguntasse assim, ai, Dai, valeu a pena, assim, todas as mudanças que tu fez, tudo que tu fez, tipo assim, eu sofri muito. A gente acha, assim, autoconhecimento não é um negócio mamãozinho com açúcar. Eu sempre falei isso. É tipo, é um negócio pra te olhar pra aquela coisa dos teus BO, sabe? É pra te não bater mais o dedinho no cantinho do Sim, móvel, que dói. sim, Só que aí a sim. gente dói e a gente não enxerga. Então, assim, esse workshop, ele tem assim, muito meu amor, né? O amor da Cá também, porque a gente quer auxiliar profissionais, a gente quer fazer com que profissionais deem esse salto. E para dar esse salto, a primeira coisa que precisa ser feito é tomar uma decisão. Tomar uma decisão de não viver mais abaixo do que você gostaria de viver. Ou do que você sempre sonhou, porque se tá no teu coração, se tu sonhava com uma vida Uhum, mais próspera, uma vida abundante, uma vida, enfim, uhum. ela é pra ti. Ela só tá te esperando. E principalmente, né, são conteúdos, né, Dai, que a gente vai estar trabalhando, que são tão profundos que eles estão naquela esfera do você nem sabia que você precisava saber. Exato. Então, eu creio que muitas pessoas que todos que passarão por esse evento conosco, eu tenho certeza que nós vamos no final receber um feedback que é: nossa, eu não tinha a menor ideia que esse Existia. workshop ia chegar a trabalhar isso que trabalhou. Eu tenho Exato. certeza que nós vamos receber esse feedback, Com certeza. porque são universos de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal associado a tanto universo prático Uhum. que é como se a gente pudesse assim, caramba, eu acho que só se eu tivesse realmente fazendo um processo de desenvolvimento pessoal eu acessaria isso daqui, Com né? Faz certeza. parte da minha prática, eu trabalho com desenvolvimento pessoal, Uhum. então eu tenho certeza que tudo que ao menos eu estarei entregando lá são coisas que só quem é meu mentorado recebe. Não são conteúdos que naturalmente eu aprofundo, né, com conteúdos gratuitos aqui. Então, eu penso que esse workshop vai vir quebrando paradigmas, vai vir trazendo um lugar que você nem sabia que você precisava saber do teu universo mental, emocional, energético e espiritual, que estão de verdade atrelados ao crescimento que você pode fazer, se ilustrar no teu negócio, no teu trabalho, na tua empresa, no teu empreendimento, né? Não, com certeza, Cá. É exatamente sobre isso. E também são assuntos que a gente não tem como aprofundar, porque cada um tem. Por isso que a gente optou por fazer com um grupo pequeno, porque tem assuntos que a gente vai aprofundar, né, ali no grupo. Então, cada um vai trazer, né, talvez a sua situação, o seu momento, e aí isso é difícil a gente conseguir aprofundar, por exemplo, aqui numa rede social, onde as pessoas estão ali só, né, tipo rolando feed e às vezes estão super É a desatentas. valorização da individualidade, né? Exato, exato. Não, Perfeito. perfeito, cara, perfeito. São muitas coisas assim que a gente não tem a menor ideia, né, de que a gente precisa acessar, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa olhar para isso, para que a gente não fique batendo cabeça e ao mesmo tempo para que a gente não fique errando nos mesmos lugares. Né? Uhum. Errando, tipo assim, ai, onde é que eu tô errando? Ai, mas eu faço tudo certo. Ai, mas isso sempre acontece comigo. Gente, eu sempre falo que assim, ó, tudo que dá errado na minha vida, a culpa é minha. Ou eu resolvo, eu coloco um ponto final e termino a bagunça, ou eu vou continuar, tipo, chorando as pitangas. Então, Sim. assim,
né? Não Sim. existe, não existe. Tu é responsável pelos BO que dá na tua A vida. autorresponsabilidade radical, né? Porque tudo É, é um espelhamento do teu próprio nível de consciência. Se não tá do exato. jeito que você quer, se pergunte, qual é a consciência que eu ainda não tenho, Não que fez tenho. com que eu criasse com um nível de consciência baixo? Porque tudo é Exato, uma criação sua. Mesmo exato, quando você acha que você é vítima de uma situação, você se criou naquela condição. Portanto, a exato. pergunta é: aonde está a falta do meu nível de consciência? Porque eu não quero criar esse resultado. Eu quero Uhum, criar algo diferente. O que eu preciso olhar? Aonde eu preciso crescer? O que eu uhum, ainda não estou enxergando? uhum. O que eu preciso desenvolver em mim? O que eu Exato. não estou conseguindo dar conta? Aonde eu estou abrindo mão do meu poder pessoal? Aonde eu não estou conseguindo ter o meu autodomínio emocional? Aonde eu estou entregando a minha paz ao invés de ser a dona da minha paz? Exato. Nossa, cara, isso é, meu Deus do céu, eu tava falando exatamente sobre isso essa semana, né, com uma mentorada minha, sobre o poder que a gente tem nas mãos de resolver a nossa vida, né, de colocar energia nos lugares certos. Porque assim, se a gente tá passando por um desafio e esse desafio tá se repetindo há bastante tempo, ali já tá a resposta. Né? Uhum. E se tu se fizer exatamente essa pergunta que a Karine falou, a primeira pergunta, aonde é que está a consciência aqui que eu não tô enxergando? Né? Qual que é o aprendizado? A pergunta que eu me faço é, o que que eu preciso aprender aqui que eu ainda não aprendi? Exato. E aí eu digo assim, ó, o insight vem e aí tu toma a decisão, tu vai fazer, tu vai aprender, né? Eu sempre falo assim, a gente vai aprender a lidar com aquela situação. Mas uma das melhores coisas, assim, que eu acho que é, assim, eu não sei explicar, mas é a oitava maravilha do mundo, é tu aprender com os seus próprios erros, né? Então, assim, se tem uma coisa hoje que eu falo com todas as letras é: eu aprendi muito com os meus próprios erros e continuo errando, porque errar é humano, né? Às vezes até tem, já aconteceu, né? Diversas pessoas assim que eu conversei que me disseram: ah, Dai, mas eu não quero fazer isso porque eu não sei se vai dar certo. E aí tem muita gente que fica naquele e se, né? Ah, mas eu acho que não vai dar certo. Ah, mas isso aqui não tem como dar certo. Ah, mas porque às vezes não tem clareza nem do modelo de negócio que poderia ter, né? Ou às vezes até Uhum. tem assim, ah, não, eu sei que eu gosto muito disso, eu sei que eu sei fazer isso, eu sei que eu sou muito boa nisso, mas aí, tipo assim, ó, na hora de colocar em prática, não tem coragem. E aí É, tem. eu gosto muito da forma que a gente vê isso, trazendo aqui um pouco da física quântica, né? Tudo que você tem um entusiasmo para você fazer, Uhum, vá e faça. Porque, na verdade, mesmo que aquilo não tenha o resultado que você inicialmente idealizou que tenha, uhum, aquele passo terá sido o passo essencial que você precisou ter dado uhum. para entender um pouco mais da direção que você tem que ir. Sim. Então, isso é um ajuste de entendimento que nós precisamos ter sobre como a vida funciona. E isso Uhum, no mundo dos negócios, naturalmente. Às com vezes você certeza. entra, você vai numa direção, e aí, putz, cara, não era aqui, perdi, nossa, não deu certo. Não, não é que não deu certo. É que ao fazer aquilo, você ganhou um entendimento através, porque o mundo, né, o nosso mundo de matéria é na dualidade. Então você também Uhum, aprende o que você quer a partir do que você não quer. Você uhum. só sabe o que é em cima porque você sabe o que está embaixo. Você sabe só o que é luz porque você sabe o que está escuro. Então, às vezes, a tua alma, né, a vida vai te guiando e vai te levando a aderir a movimentos que, a princípio, você pode achar que pode ter sido um erro, mas Uhum. na verdade foi a maneira na dualidade que a vida mostrou para você qual é de verdade a direção que você tem que ir. Se Uhum. você não soubesse que aquela que você acha que foi um erro, se você não soubesse que aquela não era a direção, você não estaria Não tinha inclinado para ir acertado. para a direção certa. Então, Exato. na verdade, não existem erros, existem passos e movimentos que você precisa dar
porque o resultado que será colhido vai te trazer clareza e entendimento sobre o próximo passo que você E tem tu que vai ter dar. que que é o que eu sempre falo para os meus mentorados. O movimento gera movimento. Se tu tá parada, é água parada, a água apodrece, a água parada apodrece, a gente parada apodrece. Então a gente tem que estar no movimento. E eu tenho um caso aqui bem específico também que eu lembrei agora de uma aluna minha que ela começou a mentoria e ela disse assim: "Ah, daí eu sei que para que eu eleve o meu faturamento, para que eu aumente, né, o meu faturamento, eu preciso", porque ela estava realmente assim com faturamento muito baixo, em função de sempre deixar tudo no automático. Ela nunca pegou a frente do negócio dela. E, por exemplo, eu trabalho com médicos hoje, e os médicos eles têm muito a visão do médico, mas eles não têm a visão do médico empresário. Né? Sim. Então aqui vale para todo mundo, né? Vale para qualquer especialidade, qualquer profissão. E ela disse assim: "Ah, daí agora eu entendi, né? No entanto que quando ela tomou a decisão, ela me procurou, ela disse: "Daí é tua profissional que eu quero que me ajude, porque eu já te acompanho, já te conheço, já sei, enfim". E aí na primeira semana, no primeiro encontro, ela me disse assim: "Ah, mas eu não sei vender. Eu não vou vender, eu não gosto de vender, porque vender para mim é errado, porque blá, 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 blá". Então a gente foi entendendo, né, onde é que estava a trava ali da venda, o que que é de errado que ela achava que era errado, né, em Uhum, relação à venda. E uhum. assim, isso na metade na metade do mês. No final do mês, ela tinha duplicado o faturamento dela. E Uau. ela tinha vendido. Ela tinha vendido a consulta, ela tinha vendido o acompanhamento dela. E ela Uhum. entendeu que, assim, primeiro, todos os pacientes que chegaram para ela, né, que ela vendeu o acompanhamento, são pacientes que precisavam de um olhar diferenciado e precisavam de mais tempo, e que não Uau. necessariamente, por exemplo, vindo em uma consulta por mês, ela ia ter como mudar toda tipo assim, ó, pensa, às vezes chega um paciente com 40 anos, e esse paciente ele fez 40 anos da vida dele cometendo o mesmo erro. Chega no Sim. médico, o médico vai lá e fala assim: "Olha, tu não pode fazer isso, não pode fazer aquilo". O paciente vai continuar fazendo a mesma coisa, se ele não vê o objetivo, se ele não vê o porquê que ele teria que mudar. Então, Uhum, quando tu tem um acompanhamento mais intenso, tu consegue uhum, trazer um pouco mais de clareza para esse paciente. E automaticamente esse paciente ele entende que ele quer melhorar, ele não quer continuar naquela situação. Então ele toma uma decisão também. E aí, no caso dela, ela começou a vender, ela duplicou o faturamento dela e ela tá muito feliz e realizada. Por quê? Porque ela não tá com o consultório explodindo de paciente que ela vê em cada 15 minutos, que às vezes ela vê 30 pacientes a cada 15 minutos e ela não consegue resolver a vida nem de dois. Por quê? Porque todos eles têm um histórico que também, né, vem ali de, sei lá, 30, 40, 50, 60 anos vivendo o mesmo desafio e às vezes não conseguindo melhorar, só pulando de médico em médico. Porque quando o ser humano ele paga mais, ele também entende que ele precisa usufruir daquilo. Então, se assim, ele dá compromete valor, mais. ele Uhum. valoriza, ele se compromete. E automaticamente ela tem, assim, ó, inúmeros feedbacks de pacientes que, assim, nem um mês que estão com ela, que já estão com, né, com uma evolução, assim, absurda em relação aos tratamentos que eles estavam fazendo. Sim. Então, eu fico me perguntando, né, quanta gente tem aquele medo de vender, quanta gente tem aquele desafio, assim, de, ah, não, mas eu não sei vender, ou, ah, eu não quero vender. Gente, sinceramente, a venda para eu, Daiane, é cura. Então, assim, para todos os meus clientes que eu falo, eu digo assim: olha, o dia que tu vender, o dia que tu vê a transformação que tu gera na vida de um paciente, porque tu vai vender e esse paciente ele vai se comprometer contigo, porque ele não tá Uhum. pagando ali R$ 30 de uma diferença de consulta, ele não tá pagando R$ 70 de uma diferença de consulta. Ele tá pagando, às vezes, 2, 3, 4, 5, 10, 20, R$ 30 mil por ter o teu acompanhamento, o teu olhar individualizado. E Uhum. aí, isso é o que faz com que ele melhore e melhore muito mais rápido, porque ele também está se comprometendo. Sim. Então, isso assim, ó, não tem explicação, né? Não tem explicação e a gente sabe que a venda é um dos desafios, porque existem vários outros desafios, né, que te impedem de vender. Uhum. Autoconfiança, autoestima, né? Tudo são coisas que a gente não Merecimento, para pensar. Merecimento, capacidade, as crenças de identidade. incapacidade, identidade,
que isso também tem a ver com o posicionamento. E é por isso que eu falo que esse projeto, né, o salto ali do dia 28 de março, ele é tão especial, porque ele vai te levar do ponto zero para onde tu. Não, eu não digo para onde tu quer chegar, porque a gente não vai ter tempo em um dia só. Mas ele vai te trazer a clareza da onde tu precisa olhar. Ou é aonde tu precisa, de repente, cavocar mais na tua vida que tá te impedindo hoje de fazer as mudanças que tu gostaria de fazer. Perfeito. É isso. Se a gente não tem direção, a gente não tem como ir para qualquer lugar, né? Não tem. Então, você trouxe muito certo. É uma clareza, é uma direção para que você tome as decisões certas com Uhum. as informações certas para Exato. que você tenha Exato. as ações mais assertivas que você pode ter e que você não se sinta mais perdido do porquê que o meu negócio não está indo para frente ou porquê que eu estou vivendo na minha versão X, 1X, quando eu já tenho potência para estar na minha versão 5X. Por que eu ainda Isso estou no aí. meu faturamento X, 2X, se eu já tenho capacidade para estar num faturamento 5X? Muito Então, maior. é sobre isso. Isso Link na aí. bio. Quem não entrou no grupo de Isso WhatsApp, aí. sugiro que Isso entre, aí. porque até dia 28 a gente tem muito conteúdo para soltar, né, Dai? Dentro do Exato. grupo. Isso aí. Dia 28 de março, o workshop O Salto vai ser das 9, 100% online. Para quem ainda diz, ah, mas eu não posso porque eu vou viajar. Você... Não, é online. Tu vai poder ficar na tua casa assistindo, tu vai poder estar ali com, né, com o teu papel, com a tua caneta. 100% online, das 9 da manhã às 16 da tarde, ali com o intervalo do almoço, para muito conteúdo, muito conteúdo, mas também muito exercício prático, né, Cá? Porque isso Sim, foi uma das coisas que a gente decidiu colocar sim. alguns exercícios, porque esses exercícios, eles são exercícios que vão fazer com que a gente visualize de uma maneira mais clara, porque, né, se a gente for pensar né? E se a gente for muito racional e a gente pensar só no que a gente está enxergando, a gente não faz nada na nossa vida. Uhum. A gente só consegue enxergar o que está dentro da gente. Então, se a gente está vivendo um desafio, se a gente está passando por um momento assim, enfim, a gente vai enxergar aquilo e a gente vai alimentar cada vez mais aquilo. Agora, Uhum. quando a gente enxerga o que está por trás, né, o que está invisível, o que está por trás dos véus invisíveis, a gente consegue enxergar o potencial lá na frente, né? E esse é o nosso objetivo, meu e da Karine, é levar essa clareza para todo mundo que estiver presente, né, no workshop O Salto e ao Uhum. mesmo tempo trazer essas ferramentas práticas para que de fato, né, quem precisa sair do ponto que está estagnado para chegar aonde desejar, né? O céu é o Desejo, limite. né? E que fique claro também que essa vai ser uma clareza não só no nível intelectual, mas que Uhum. todo o prático que a gente quer trazer é para que vocês vivam de fato a experiência de uma reprogramação emocional, de uma reprogramação de mentalidade num nível que é celular. A gente já sabe Uhum. que as nossas memórias, né, todas as nossas crenças, elas não são só somente algo que acontece no seu cérebro. Ela Uhum. é uma resposta química que está aí rotineiramente rodando no nível das suas células. Então, quando a Uhum. gente quer fazer uma reprogramação mental, ela é também uma reprogramação energética, ela é uma Uhum. reprogramação química, ela é uma reprogramação emocional. E o nível de atividades e ferramentas que a gente vai trabalhar nesse workshop, ele também tem esse intuito de não só trazer uma compreensão a nível intelectual, mas uma Perfeito. reprogramação a nível emocional, a nível Emocional celular, a celular. nível energético e a nível espiritual também, tá? Perfeito. E isso aí é muito importante, né, Cá? Porque, meu Deus do céu, quantas coisas a gente, né, tipo, só sobrevive ao que a gente está vendo, né? E se a gente não tem essa consciência, a gente vai continuar sempre no mesmo lugar. Mesmas Se a atitudes, gente quer mesmos uma verdadeira resultados. transformação, a gente tem É, que ser essa transformação precisa acontecer em todos os níveis que nos constituem. isso aí, isso aí. Não Exato. adianta você querer uma transformação, é igual quando alguém fala: Ah, Karine, eu quero que você trabalhe alguma questão no meu relacionamento, mas não muda a minha forma de ser, não. Só tira o que tá ruim aqui no meu relacionamento, mas eu quero continuar minha
vida do jeito que tá. Não, minha querida, você é constituída de um corpo físico, você tem uma mentalidade, você tem um universo emocional, você tem energia Sim, circulando e você tem uma sim. conexão espiritual. Portanto, tudo que você é mente, corpo, emoções, energia, espírito. Então, quando você quer uma transformação que seja verdadeiramente genuína, ela precisa acontecer em tudo que te constitui. Exato. Eu gosto de dar esse exemplo, cara, só para fechar aqui, que é o exemplo de, por exemplo, tu entra num restaurante de pizzas, né? E aí tu chega, tipo assim, tu chega com os seus amigos ali, aí cada um tem o desejo de comer uma pizza. Tu chega no restaurante e aí na tua cabeça tu tá pensando na pizza de queijo. Ah, eu quero uma pizza de queijo. Daí o outro tá pensando, ah, pizza de filé. O outro tá pensando pizza de, sei lá, de palmito. E aí todo mundo com aquele pensamento na sua cabeça da pizza que gostaria. Só que aí chega né, o garçom e aí tu diz assim, ah, eu quero uma pizza. E aí o garçom, ah, beleza, que pizza tu quer? E aí a pessoa fala assim, ah, eu quero pizza, tipo assim, ah, né? Tipo assim, ah, traz qualquer uma. Só que na tua cabeça tu tá com a pizza de queijo. E aí ele chega com uma pizza de calabresa. E aí tu fala assim, pô, mas eu tava pensando na pizza de. É a mesma coisa, reprogramação, né? É a mesma coisa. Não adianta, tipo assim, ó, tu chegar e falar assim, ai, não, mas eu quero prosperar, eu quero prosperar, eu quero mudar, eu quero. Só que aí, tipo assim, ó, primeiro que tu não tem o conhecimento, não tem a consciência, né? Então aí tu já fica, né, na base onde está todo mundo. E ao mesmo tempo, se tu não tem essa consciência, tem coisas que tu nem sabe que tu precisa ter a É isso. consciência para que tu possa fazer a mudança. Porque É senão tu ainda vai dizer assim, não, mas eu tenho ainda muito medo, não, mas eu ainda não tô pronta, e aí tu fica naquela balela. Passa um ano, passa dois, passa três, passa quatro, e tu pensa, meu Deus do céu, eu tô ainda aqui, tipo, né? Mas agora vai. E aí não toma a decisão que precisa tomar, não faz o que precisa fazer, né? É sim. isso aí, ó. A Gabi colocou 2016 2026 é o ano do desconforto. Vem aí. É isso aí, é isso mesmo, Gabi. Sem desconforto não tem crescimento. Eu sempre falo, o caos antecede o sucesso. Então, É, assim, quando tá aquele caos, tá acontecendo um monte de coisa, tu pode ter certeza que tu vai prosperar muito. Só que tu precisa tomar a direção certa, né? Que não é ficar presa aonde tu foi do passado. É é, tu olhar para tua identidade, para quem tu quer se tornar. E, é né? isso. É sobre isso. É sobre Portanto, isso. esperamos todos vocês. A gente está super aberta também nas nossas redes a responder dúvidas. Tá na Isso aí. dúvida se o workshop é para você? Isso aí. Pergunta. Pergunta. Não fica Eu vou. esperando a pizza de palmito É, quando com você quer a de vontade de comer a de queijo. queijo. Ai, não, mas não é pra mim, porque eu não acredito nisso. Ai, eu não sei isso. Ai, eu não sei aquilo. Ai, mas... Gente, assim, ó, Exato. primeiro, se você tá aqui, se você assistiu essa live de alguma forma, se você se conectou de alguma forma com a gente, pode ter certeza. Vem com a gente, que não tem erro. Exato. E a gente está super à disposição para esclarecer as dúvidas. A gente está Isso aí. acessível no grupo do WhatsApp, que vai continuar disponível aqui na bio para que vocês possam aproveitar os conteúdos a mais que nós entregamos lá até o dia 28 de março. E Isso no aí. dia 28, ao vivo, no Zoom, estaremos juntos. Estaremos lá juntas. Ai, tô muito animada, cara. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Muito bom. Gratidão, Dai. Gratidão a todos que Gratidão estiveram aqui também. com a gente. Isso Tá? aí. Gente, um beijo, uma ótima quinta. E no link da bio e as inscrições a gente vai liberar agora. É isso. Beijo para você, Dai. Beijo. Um beijo, minha Até querida. Tchau, mais. Tchau, tchau. tchau, cara.